Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. A partir de agora, você vai conhecer assuntos sobre a psicologia e a espiritualidade. Programa Mensagens do Grande Coração. Salve a todos os ouvintes da Rádio Irmana. Estamos começando mais um programa Mensagens do Grande Coração. É com muita alegria, com muita felicidade que estamos aí em mais um domingo, com a oportunidade que Deus nos dá de levar um pouquinho de informação a todos vocês que nos ouvem. Aproveito aqui para agradecer, todos os ouvintes, todos aqueles que acompanham a Rádio Irmana, acompanham os programas que a rádio leva ao ar. Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente, que buscam aí se sintonizar conosco nesta tarde de hoje, para ouvir um pouquinho daquilo que a gente tem para passar para vocês. Muito obrigado por nos permitir adentrar os seus lares, adentrar os seus ambientes particulares, com a nossa voz através da rádio, levando esse pouquinho de informação que a gente busca aí estudar e passar para vocês. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por nos acompanharem e por estarem com a gente. Aproveitando esses agradecimentos, a gente agradece aqui os apoios desta rádio, que são os nossos facilitadores e aqueles que nos ajudam a levar aí essa mensagem até vocês através da rádio, São eles o site Letra que Fala, um site dedicado a estimular a leitura, comprometido com nos demonstrar o quão importante é a leitura na nossa caminhada, estimulando aí não só a leitura de cunho espírita, espiritualista, mas também a leitura acerca da educação, da psicologia, dos diversos campos que nos cercam. No site Letra que Fala, ainda tem a oportunidade de você enxergar ali alguns livros, alguns artigos como CDs, DVDs, alguns produtos alternativos para a saúde, enfim, um site que é dedicado a você, que busca a sua leitura, que busca o seu aprimoramento. Agradecemos também a Editora do Conhecimento, editora que visa aí publicar os livros de diversos autores espirituais, de diversos autores espíritas e espiritualistas. É uma editora comprometida justamente com o conhecimento, que busca aí levar adiante uma gama de informações que a gente precisa através dos mais diversos livros. E agradecemos, é claro, a Plug Sistemas e Soluções, companhia essa que nos ajuda aí, através da interface da Rádio Irmana, que nos proporciona levar essa mensagem através da rádio até vocês, não é mesmo? Plug Sistemas e Soluções, essa parceira, que nos auxilia aí nos bastidores, fazendo com que tudo isso aconteça. Então tá, pessoal, fazendo os agradecimentos, eu queria, antes de adentrar o tema que iremos conversar hoje com vocês, dar algumas informações. Queria primeiramente avisar vocês que o ganhador do sorteio, da promoção de Natal que a Rádio Irmana está fazendo em parceria com a Editora do Conhecimento, será realizado após o intervalo, ou seja, estaremos aqui informando para vocês quem é o ganhador do livro de hoje que a Rádio Irmana está sorteando após o intervalo, tá certo, pessoal? Aproveitando que estamos falando disso, eu queria tratar um pouquinho com vocês daqueles que estão chegando agora, que não conhecem ainda essa promoção de Natal que a Rádio Irmana, juntamente com a Editora do Conhecimento, está realizando. Então, pessoal, até o dia
22 de dezembro, os ouvintes da Rádio Irmana têm a oportunidade de participar de um sorteio, de uma promoção de Natal, onde a Rádio Irmana estará presenteando os seus ouvintes com livros. Pois é, isso é totalmente gratuito, basta vocês se direcionarem às páginas no Facebook dos programas que a Rádio Irmana oferece. Temos aí 3 programas, né? O programa Felicidade, o programa Elucidações do Além e o programa Mensagens do Grande Coração, que é este. Basta você se direcionar a uma das páginas ou a todas elas, curtir a página, clicar no link que te leva ao link da promoção, né? E clicar em Quero Participar e você já estará automaticamente participando aí dessa promoção de Natal. Queria fazer uma ressalva aqui, pessoal, que o aplicativo ele só funciona através dos participantes que estiverem utilizando o computador. Aqueles que quiserem participar através dos celulares, infelizmente, não conseguem visualizar a página da promoção. Então, corra até o computador mais próximo, não é mesmo? E curta a página, clique em Quero Participar e esteja aí concorrendo aos livros que a Editora do Conhecimento, juntamente com a Rádio Irmana, estará sorteando, presenteando você neste Natal. Então tá, pessoal, dado essas informações, dado essas dicas aí, vamos adentrar então ao nosso tema de hoje, não é mesmo? Um tema aí meio polêmico, meio complicado muitas vezes para muitas pessoas, que trata-se então dos aspectos da morte. Vamos abordar aí a morte, não é mesmo? Qual a ideia que a gente tem da morte? Vamos conversar um pouquinho sobre o que ela significa, como encarar a situação da morte e ainda, será que eu posso prejudicar aquele que já faleceu e como que eu posso prejudicar ele? São esses temas aí que nós estaremos abordando nesta tarde de hoje com todos vocês, para que a gente possa aí compreender um pouquinho essa questão que muitas vezes é difícil da gente compreender, não é mesmo? Então, pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho disso, a gente começa com a seguinte pergunta: o que pensamos quando ouvimos ou quando falamos a palavra morte? O que nos vem à cabeça, pessoal? Vejam que a primeira coisa que geralmente costumamos pensar é sobre uma perda eterna, não é mesmo? Morreu, a pessoa vem a morrer, né? Vem a falecer o nosso ente querido, o nosso amigo, e a gente logo já pensa numa perda eterna, alguém que se foi e que a gente nunca mais vai ver. Outra questão que muitas vezes a morte nos remete é o medo do futuro, porque a gente desconhece muitas vezes essa questão da morte, e esse desconhecer nos causa um medo, porque a gente não sabe como vai ser após a morte. Muitos dizem que tem a vida eterna, que a gente segue na vida espiritual. Outros nos falam outras coisas e a gente fica muitas vezes sem saber em quem acreditar, não é mesmo? O que nos causa um certo medo dessa questão da morte. Outra ideia que muitas vezes nós temos é o medo do inferno. Embora a gente tenha comentado no programa anterior sobre céu e inferno, muitos ainda têm o medo do inferno, têm o medo dessa ideia de penas eternas, onde se não estivermos adequados diante de algumas leis, diante de algumas coisas que nos foram trazidas, estaremos nos direcionando ao inferno após a morte e lá estaremos recebendo penas eternas, né, em fogos, enfrentaremos lá o diabo, enfim, são diversas ideias que a gente tem por aí, não é mesmo? E ainda tem mais uma ideia, a ideia da inexistência, ou seja, aquele que faleceu, nunca mais vou ver, ele deixou de existir, eu no momento que morrer vou deixar de existir. Então tudo isso traz algo na gente, reflete em algum momento na nossa caminhada. Vejam que falar de morte é às vezes meio temerosa para alguns, não é mesmo? É um assunto meio delicado. É um assunto que muitas vezes ele é simples, mas ao mesmo tempo delicado e complexo. É por isso que hoje estamos tratando dele aqui. Então, como eu falei, esse modo de pensar com esses medos e essas ideias
causam um reflexo em todos nós, principalmente quando estamos próximos à morte, ou seja, estamos em perigo de morte. Muitos, por não compreenderem essa questão e alguns aspectos da morte que estaremos tratando aqui, acabam por pensar, poxa, mas é tão cedo, eu ainda não conheci todo mundo que eu tinha para conhecer. Algo então que causa medo na gente, não é mesmo? Ou ainda algumas questões como, poxa, eu não conheci todos os lugares que eu queria conhecer, eu ainda não viajei o suficiente, eu ainda não compreendi tudo à minha volta. Ou ainda, eu não posso deixar a minha família, algo que é muito comum, não é mesmo, pessoal? A pessoa fica com medo de morrer porque ela não pode deixar a família, pensando então que a família não vai se virar sem ela. Vejam que a pessoa não consegue descansar, ela se mantém presa a essa ideia de que precisa cuidar da família. Ou ainda, pensa que tem muito a fazer. Nossa, eu tenho muito a fazer, eu não posso morrer agora, eu não posso. Então, a morte nos causa certo medo, porque, como eu falei, ela é desconhecida para muita gente. Os seus aspectos, como funciona, como será que funciona, a gente não compreende, a gente não tem essa ideia. E quando nos trazem esse assunto, a gente prefere não saber, né? Então nós temos diversos livros, diversas obras que tratam desse assunto, mas muitas vezes a gente não quer saber, não quer compreender sobre isso, porque é algo que nos causa medo, nos causa uma certa dificuldade, e a gente quer descobrir só quando morrer. Não é mesmo, pessoal? Então tá, mas visto isso, será, pessoal, que a morte representa essa ideia de perda eterna? Será que a morte, me perdoem, ao morrermos, deixaremos de existir realmente? Será que aqueles que partiram dessa para uma melhor ou para uma pior, como muitos pensam por aí, ou como muitas vezes acontece, não é mesmo? Será que estes também deixam de existir? Será que nunca mais veremos esses nossos amigos, esses nossos entes queridos? Como funciona essa ideia? Então, pessoal, diante de alguns estudos, diante do tema espiritualista que a gente procura abordar dentro da Rádio Irmana, a gente vem trazer aí uma ideia para vocês, para que a gente possa, todos nós, pensarmos juntos, refletirmos juntos e compreendermos a morte como algo mais simples, como algo mais palpável, como algo mais tranquilo da gente enxergar, sem tanto dogma, sem tanto tabu, sem tanto medo, não é mesmo? Então, vejam que eu falei aqui que muitas pessoas, elas não querem aprender sobre a morte, não querem entender essa questão por causa de um medo, por causa de algum receio que elas têm. Mas vejam algo muito interessante, né? Na introdução do livro dos Espíritos, me perdoem, na introdução do livro dos Espíritos, Allan Kardec, no item 15 dessa introdução, ele comenta lá sobre a doutrina ser uma prevenção quanto à loucura, mas também ser uma prevenção quanto aos desequilíbrios provindos do não conhecimento das leis naturais. Então, o próprio exemplo disso é a morte, porque a morte, ela é uma lei natural. Todo mundo nasce sabendo que um dia vai morrer, não é mesmo? Todo mundo tem ideia que um dia vai morrer. E mesmo que a gente não queira não morrer, mesmo que a gente queira não morrer, a gente vai morrer. Todos nós vamos. E a gente sabe disso. E a gente sabe a todo instante disso. Seja com 12 anos, seja com 30 anos, seja com 60, seja com 80 ou com 100 e poucos. Todo mundo um dia vai morrer. Então, Allan Kardec traz já na introdução que o Espiritismo, ou ainda a doutrina dos Espíritos, com todas as suas gamas de informações, com tudo ali que os Espíritos trataram, a fim de nos esclarecer acerca da realidade espiritual, é uma prevenção contra as dificuldades que a gente tem de compreender as questões que nos cercam, principalmente a vida, porque a vida e a morte, claro, estão intimamente ligados, porque nós vivemos e muitas vezes temos o medo de a qualquer instante poder morrer, seja por um acidente, seja por uma doença, enfim. Então, tudo que nos cerca, ali os Espíritos, no Livro dos Espíritos e no Pentateuco kardeciano, eles nos mostram muita coisa, nos informam, nos ajudam a compreender muita coisa. Então a gente começa a ver, já nesse primeiro ponto, que o conhecimento
ele nos equilibra, ele nos dá força e ele nos permite ir além. Então, a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, como nós falamos aqui anteriormente. Quando a gente começa a compreender isso, quando a gente começa a nos esclarecer acerca daquilo que antes a gente tinha medo, nós perdemos o medo, porque agora a gente conhece. Então vejam que os espíritos já tratavam assim, Allan Kardec tratava assim, nos elucidando que o conhecimento ele nos esclarece e nos previne contra os desequilíbrios que a gente pode vir a ter pelo próprio desconhecimento, pela própria ignorância, não é mesmo? Então tá, pessoal, com base nisso, com base em tal doutrina, com base nas diversas obras espiritualistas, é que vamos conversar hoje com vocês sobre esta questão, né, os aspectos da morte. Iremos abordar aí com vocês nessa tarde de hoje. Então tá, pessoal, o que a gente tem que entender aqui é que nós não cremos na morte como uma perda eterna, mas a gente vê ela como uma passagem. Isto é, deixamos o corpo de carne para voltarmos à verdadeira realidade, que é a realidade do espírito. Vejam que coisa simples da gente entender, que coisa simples da gente ver. Ao mesmo tempo, como eu falei antes, complexa. Por quê? Porque falar que a morte é apenas uma passagem, que a gente passa de um plano para o outro, é algo muito vago, é algo simples para nós. E a gente não consegue compreender por ser tão simples, porque essa simplicidade tem uma complexidade toda que envolve ela. Então a gente fica confuso e não nos remete essa ideia de passagem a um conforto. E é por isso, pessoal, que nós vamos fazer aqui uma associação entre a morte, a vida e uma viagem, a fim de que a gente possa compreender tal questão de uma maneira mais simples, para que a gente consiga assimilar ela e enxergarmos essa situação de uma outra maneira, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais tranquila e que nos traga um conforto acerca dessa questão. Então tá, pessoal, vejam que vamos tratar aqui da morte associando ela com uma viagem, mas não qualquer viagem, tá certo? Vamos fazer essa analogia ou essa associação da morte como uma viagem para um intercâmbio. Por que um intercâmbio? Por que eu escolhi aqui falar sobre isso, sobre uma viagem em intercâmbio? Porque vejam que quando a gente fala numa viagem, muitas vezes pensamos, uma viagem que a gente faz, a gente sai de férias, então nas férias a gente descansa, a gente curte, não é mesmo? Já no intercâmbio, a gente vai para nos aperfeiçoar em algo. Então nós estamos na faculdade, alguns colégios hoje já fazem isso, né? O intercâmbio dos alunos para que eles em outra cidade, em outro país, possam se aperfeiçoar. Vejam que é diferente. Não é qualquer viagem, é uma viagem a fim de um aperfeiçoamento. Beleza? Vamos já trazendo essa ideia e trabalhando ela na nossa consciência. Tá certo, pessoal? Vamos compreender que antes de nascermos, é como se nós estivéssemos na nossa terra natal. Isto é, a verdadeira realidade, como em outros programas já falamos aqui, que é a realidade espiritual, né? O plano extrafísico, onde os espíritos vivenciam, ou a erraticidade, como Allan Kardec nos comenta. Então, como nós falamos, é como se estivéssemos na nossa terra natal. Por que terra natal? Porque antes de sairmos em intercâmbio, estamos lá no nosso colégio, na nossa faculdade, na nossa cidade. Quando nós encarnamos, ou melhor, reencarnamos, é a viagem que a gente começa a fazer em intercâmbio. Vejam bem, estávamos na nossa terra natal, em espírito, e então viemos à carne através da reencarnação, que é nada mais do que sairmos da nossa terra natal e nos direcionarmos à cidade do qual realizaremos o intercâmbio. Vejam que durante o intercâmbio estaremos nos aperfeiçoando, porém o intercâmbio é difícil, porque muitas vezes a cultura é muito diferente. Muitas vezes na cidade ou no país que nós vamos, a língua é diferente. As pessoas tratam e caminham, né? Ou seja, atuam naquela sociedade de maneira diferente do que a gente tem costume.
Essas são as provas e expiações que estaremos passando durante a nossa reencarnação. Vejam que é uma associação, é uma analogia, pessoal. Lembremos disso. Vejam que quando a gente vem a falecer, quando a gente morre, quando a gente desencarna, nós voltamos para a nossa terra natal. Vejam que a gente volta do intercâmbio, é como se estivéssemos acabado o nosso 1 ano, 2 anos ou até 6 meses de intercâmbio, e ao terminarmos este nosso aperfeiçoamento, esse nosso curso, nós voltamos para a nossa terra natal, para continuar a nossa caminhada na nossa terra, naquele local onde a gente gosta, onde a gente iniciou a nossa vida. Vejam que a morte, a reencarnação, a reencarnação seguida da morte nada mais é do que uma viagem, onde o espírito vem, reencarna na terra e então ele aprende diversas coisas. Claro que o intercâmbio ele é 1 ano, 2 anos, 6 meses. A vida, a reencarnação é um intercâmbio muito maior, não é mesmo? São aí, como nós falamos, de diversos anos. São de muito tempo nos aperfeiçoando. E é justamente isso que a gente vem fazer na reencarnação. Nos aperfeiçoar. Quando acaba o nosso tempo aqui, que é o nosso campo de intercâmbio, a gente volta para a nossa terra natal, que é a realidade espiritual. Vejam que é mais simples da gente entender essa questão de vida, de reencarnação e de morte, compreendendo ela como uma viagem. Por que eu estou tratando ela aqui como uma viagem, pessoal? Para que a gente comece a compreender a questão de uma maneira mais simples, principalmente quando nós estamos com os nossos familiares e alguém vem a desencarnar, alguém vem a falecer. Vamos trazer de novo essa associação da reencarnação como um intercâmbio e da morte como a volta para a terra natal, mas agora entre 2 pessoas. Vamos pegar aí familiares, vamos pegar irmãos que saem em intercâmbio. Então são irmãos que reencarnam, são lá filhos do mesmo pai, da mesma mãe, são irmãos. E então eles vão em intercâmbio para um outro país se aperfeiçoar. Porém, durante esse intercâmbio, um dos irmãos, seja por um problema, ou seja porque ele já acabou o seu curso, o seu aperfeiçoamento, ele decide voltar para a sua terra natal. Então, ele volta. E o outro irmão continua naquele país, continua em intercâmbio. Vejam que, embora um dos irmãos, o que vai ficar em intercâmbio, vai ficar triste porque o outro voltou para sua terra natal, ele sabe que logo mais, ele também, quando acabar o seu intercâmbio, vai voltar para a terra natal e os dois vão se ver, vão conversar e vão continuar a sua caminhada. É por pouco tempo, é somente um período, é uma passagem, como nós aqui falamos. Vejamos que novamente esse irmão, quando ele volta do seu intercâmbio, é como se ele morresse. Não é mesmo? Que é a associação que estamos fazendo aqui. Então ele faleceu. Só que o outro irmão, o que está em intercâmbio ainda, ou seja, o que está encarnado, ele sabe que logo mais ele vai ver o outro irmão. Então ele fica mais tranquilo, ele compreende isso de maneira mais tranquila, mais harmoniosa, é algo que conforta ele, porque ele sabe que logo mais ele vai ver o outro. É assim na vida e na morte, meus amados irmãos. Aproveitando aí essas mensagens bacanas que os nossos irmãos espíritos nos trazem, aí a gente acaba nos acostumando com essas falas, né? Então é interessante que a gente comece a compreender isso dessa maneira mais simples, porque vejam que aquela ideia da inexistência, da perda eterna, ela cai por terra e a gente começa a ficar mais tranquilo quanto a isso. Sabendo que a morte não é nada mais do que uma passagem, compreendendo ela como uma viagem, do qual depois de encerrá-la nós voltaremos para a nossa terra natal e lá encontraremos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos entes queridos novamente. Fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais simples. Então a morte acaba por ser algo mais tranquilo da gente assimilar. Vejam que interessante, vejam que mais simples da gente entender. E vejam ainda que quando estão em intercâmbio, um irmão conversa com o outro. Me perdoem, quando um já está na sua terra natal e o outro está em intercâmbio, ainda há comunicação pelo telefone, não é mesmo?
Como nós conversaremos daí com os nossos irmãos que já desencarnaram? Ora, através da oração, através das bênçãos que nosso Pai Criador nos dá, através da oração. Então, orar àquele que já partiu é um meio de comunicação. Nós podemos orar falando, irmão, logo mais estaremos juntos novamente. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe. Vejam que é totalmente diferente daquela ideia de um nervosismo, daquela ideia de uma perda eterna, daquela ideia de ficar chateado eternamente, porque muitas vezes as pessoas ficam assim. Por quê? Porque falta essa compreensão, pessoal. A morte, como nós falamos aqui, é algo simples, ao mesmo tempo complexo por causa do sentimento que nós temos de perda dentro de nós. E quando a gente nos desvinculamos desse sentimento de perda, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo de assimilarmos o que está acontecendo conosco. Vejam que a morte passa a ser algo mais descomplicado. Por quê? Porque o conhecimento nos transforma, pessoal. O conhecimento amplia a nossa visão para tudo que nos cerca, nos mantendo mais firmes, mais felizes, porque assim a gente sabe como realmente são as coisas. A gente começa a compreender que logo mais estaremos juntos do outro lado e que a realidade não é aqui na Terra, na encarnação, mas a realidade é do outro lado, é a vida espiritual. Aqui na Terra nós encarnamos somente para nos aperfeiçoarmos, igual no intercâmbio. A gente passa pelas provas, pelas expiações, a gente tem as nossas dificuldades, mas tudo isso para que a gente aprenda sobre nós mesmos, aprendamos a nos conhecer melhor, aprendamos a reparar os nossos erros, as nossas dificuldades íntimas que ainda carregamos, e assim a gente, quando voltarmos para a nossa terra natal, que é a caminhada espiritual, estaremos mais felizes, saberemos que passamos por mais uma etapa, ainda faltam diversas, reencarnaremos muitas vezes, mas nos prepararemos para novos intercâmbios. Mas sabemos que pelo menos uma parte dessa caminhada já foi cumprida, e assim a gente fica mais tranquilo, não é mesmo? Vejam o quão mais simples, o quão mais fácil de entender e o quão mais confortável é de entender essa ideia de morte. Então, pessoal, o que a morte representa? A morte representa a verdadeira vida. Tanto é que existem algumas culturas que eles comemoram a morte dos seus entes, porque eles sabem que eles estão voltando, que eles já cumpriram o seu aperfeiçoamento na Terra, ou melhor, aperfeiçoamento é uma palavra muito alta, né? Ou melhor, muito forte, me perdoem, mas eles sabem que aquela pessoa já passou por uma etapa, que ela já venceu certas dificuldades e assim está voltando para a vida eterna e lá aprenderá muito mais para logo mais estarem todos juntos, conversando, confraternizando e então, juntos e reunidos, poderão falar sobre as suas venturas, né? Sobre aquilo que passaram, aquilo que venceram. Vejam que realmente é muito mais confortante. Então a morte representa a volta à verdadeira vida, o fim de um período que pode ter nos possibilitado grandes transformações, para o recomeço de novos aprendizados, de nova programação, para quem sabe, como aqui nós falamos, ingressarmos em novo intercâmbio, visando aí um aperfeiçoamento, novo aperfeiçoamento, em novas áreas, em outras dificuldades que temos. Vejam que então aquela ideia de inexistência, aquela ideia de medo, aquela ideia de perda eterna, ela cai por terra e a gente se sente mais feliz e mais seguro com relação à morte. E assim a gente pode, pessoal, começar a pensar, poxa, o que eu fiz na minha vida que eu me aperfeiçoei? O que eu fiz na minha vida que eu me equilibrei? O que eu fiz durante a minha caminhada que eu melhorei em mim? O que eu tinha de errado que eu comecei a olhar para dentro de mim e modifiquei? Vejam que é isso que a gente vem fazer quando estamos reencarnados. E, claro, né, quitar alguns débitos aí que a gente tem perante os nossos erros durante a nossa caminhada, que já viemos aí reencarnando e morrendo, enfim.
É interessante a gente pensar isso. Essa aqui é a primeira ideia, pessoal, que a gente traz para vocês, falando sobre os aspectos da morte, para a gente compreender a morte de maneira mais tranquila. Vamos para um intervalo agora, e logo mais, após o intervalo, abordaremos temas como a dificuldade que a gente pode causar ao ente querido que já faleceu, aquele que já desencarnou ou está prestes a desencarnar. Fique conosco e dentro de 1 minuto voltamos para continuar esse nosso bate-papo gostoso. Até mais, pessoal! Não saia daí, o programa Mensagens do Grande Coração volta já. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca, edconhecimento.com.br, ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Grande Coração. Voltamos agora com o programa Mensagens do Grande Coração. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que possamos juntos aí aprender um pouquinho mais nessa tarde de hoje. Hoje estamos tratando do tema Aspectos da Morte, do qual já abordamos um pouquinho no primeiro bloco e daremos continuidade logo mais no segundo bloco. Antes de darmos continuidade no tema de hoje, nos estudos que estamos trazendo, queria, como prometido aqui no início do programa, informar o ganhador do sorteio da promoção de Natal que a Rádio Irmana está fazendo em parceria com a Editora do Conhecimento. Então, pessoal, o ganhador de hoje é o irmão Andrews Vilela, que foi premiado aí com o livro chamado A Sacerdotisa Celta, de Ana Diegues, pelo Espírito Aulus, pela Editora do Conhecimento. Parabéns, irmão, por essa grande relíquia aí, né, que a Editora do Conhecimento com a Rádio Irmana está te presenteando neste dia de hoje. Vamos aí, antes de seguirmos, falar um pouquinho sobre esse livro, né, para informar aí também aos demais amigos ouvintes. Esse livro, pessoal, trata-se de um romance espírita que se passa em meados de 2500 anos antes de Cristo, onde uma criança nasce com o dom da cura e começa a preparar-se para suceder a sua mãe. Porém, como sabemos, as coisas não são tão simples assim. Fica aí então uma dica, né, de livro para a gente conhecer. Claro que eu não vou falar mais sobre esse livro, senão não tem como a gente querer ler depois, né? Ó, o spoiler. Então, pessoal, fica aí a dica de mais um livro para vocês aí, né? A Sacerdotisa Celta, de Ana Diegues, pelo Espírito Aulus, pela Editora do Conhecimento. Então, parabéns novamente ao irmão Andrews Vilela. Queria lhe informar, irmão, que logo mais a Rádio Irmana entrará em contato contigo. Aguarde que você estará recebendo o seu prêmio logo mais. Então tá, pessoal, ainda antes de continuarmos o nosso estudo, aqueles que estão chegando agora, estão me ouvindo aqui falar sobre um ganhador, né, de uma promoção de Natal. Então vou repetir para vocês aqui. A Rádio Irmana, em parceria, com a Editora do Conhecimento, está lançando aí uma promoção de Natal,
que vai até o dia 22 de dezembro, pessoal. Como é que a pessoa faz para participar? Basta adentrar aí as páginas no Facebook dos programas da rádio. São eles o programa Elucidações do Além, o programa Mensagens do Grande Coração e o programa Felicidade. Fica aí até uma dica para você aumentar as suas chances de ganhar. Claro que, como nós falamos aqui, os presentes, né, que os ganhadores recebem são livros. Então, corre lá nas páginas dos programas, curta a página e clique no link para ser direcionado para a participação nesse sorteio, onde você clica em Quero Participar e automaticamente já estará participando dessa promoção, do qual nos programas estará sendo sorteado aí o livro para aquele que vai ser premiado com esses presentes maravilhosos que nos trazem conhecimento. Então tá, pessoal, visto isso, vamos voltar ao nosso assunto, não é mesmo? Então, no primeiro bloco, como estávamos falando, tratamos um pouquinho dos aspectos da morte, mas em qual sentido? No sentido de compreendermos um pouquinho mais o que a morte representa, para a gente poder aí adentrar esse mundo tão desconhecido, né, que é a realidade espiritual, que muitas vezes nos causa medo. Então abordamos aí essa primeira parte, e para a gente continuar, queria falar com vocês algo que às vezes parece meio bobo, mas que é muito importante. Às vezes a gente se esquece do seguinte, pessoal. Será que dá para a gente ter uma morte tranquila? Ou será que a morte é sempre algo difícil na nossa caminhada? Será que a morte não pode ser algo tranquilo? Vejam que o conhecimento sobre a realidade espiritual e sobre o nosso papel como ser, como filho de Deus, nos proporciona uma morte mais tranquila. Por quê? Porque quando eu conheço, quando eu sei do meu papel, quando eu sei daquilo que eu posso realizar, né, nessa minha encarnação, quando eu não fico estagnado, a morte vem como algo tranquilo. Porque a gente acaba, pessoal, pensando assim, poxa, eu me dediquei, eu fiz, eu realizei, por onde eu passei eu deixei algo, mas não algo só para lembrar de mim, mas algo para ajudar o próximo, para ajudar o meu semelhante. Então, eu fiz algo de bom, eu fiz algo que eu contribuí com esse nosso mundo, com esse nosso planeta, com outras pessoas que poderão, com a ideia que eu tive, dar prosseguimento a algo que levará mais ajuda ao próximo, mais auxílio ao nosso semelhante. Vejam que conhecer isso, saber disso, saber do nosso papel e ainda mais conhecer acerca da realidade espiritual através das diversas obras que temos por aí, nos proporciona uma morte mais tranquila, porque a gente sabe que não é um adeus aqueles que estamos deixando. A gente começa a compreender que é apenas um até logo, como nós bem exemplificamos aqui na ideia do intercâmbio, da viagem, do qual logo os nossos irmãos que ainda estão em intercâmbio voltarão para a nossa terra natal, que é a realidade espiritual, e todos nós confraternizaremos lá juntos, conversaremos novamente, né? Vamos sorrir, vamos chorar, vamos ficar todo mundo junto e vamos aí continuar a nossa caminhada. Veja que é algo mais simples da gente entender. E isso nos proporciona uma morte mais tranquila, uma morte mais serena, porque nós não estamos presos ao medo. Algo que nos causa uma morte difícil. O medo, a ignorância, o apego, a dificuldade durante o processo de desencarnação se processa, na sua maioria das vezes, pelo apego. Então, como nós falamos lá no início, eu não quero morrer porque eu tenho que viajar muito ainda. Eu não viajei, eu não conheci cidades, ou uma das coisas que talvez seja a que mais causa dificuldade, né? É aquela ideia de eu vou deixar minha família, e agora? Então a pessoa tem um apego aos familiares, um apego, uma ideia de que os familiares não vão continuar a sua caminhada, tem uma ideia de que nunca mais vai ver esses familiares, e assim esse apego, essa posse que essa pessoa tem,
acaba dificultando a morte dela, o processo de desencarnação. A ignorância também, por quê? Porque, como nós falamos, ignorar, ou seja, desconhecer esse aspecto da morte nos causa um medo muito grande. Então, eu não quero morrer porque eu não sei o que vai acontecer do outro lado. Isso nos causa uma dificuldade, uma perturbação tremenda na hora da gente aí desencarnar. Então, veja que a morte pode ser tranquila devido à nossa mente. Lembremos, pessoal, que no programa passado nós tratamos um pouco aqui do céu e o inferno, demos pinceladas, conversamos com você sobre essa ideia de céu e inferno, do qual foi desmistificado, acreditamos nós, né, que através da nossa mensagem tenhamos conseguido aí conversar com vocês e trazendo um pouquinho de conhecimento acerca disso. Mas vejam que algo que gerou em torno do céu e inferno é a questão da nossa mente. Vejam que nós, como nós falamos neste programa, é que nos proporcionamos ir aos céus ou ao inferno, ou seja, estarmos felizes ou infelizes, com a nossa mente, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, é que nós mesmos nos colocamos em cada situação da nossa vida. Então, se eu quero ser feliz, eu vou buscar positividades no meu pensamento, nas minhas ações, nos meus atos, no meu dia a dia, na minha palavra. E isso vai me deixar bem, isso vai me deixar feliz. Porque eu vivo a felicidade intensamente. Enquanto outros só vivem a infelicidade, praguejam por ali, praguejam por aqui, falam mal de outro, não gostam da sua vida, causam aí uma dificuldade. A reencarnação vira um sacrifício ao invés de um benefício de nós podermos nos melhorarmos. Então vejam que nós mesmos nos colocamos nessa situação. E isso ocorre, de acordo com o nosso pensamento, nessa ideia de morte tranquila e de morte difícil, de uma morte mais complicada. Porque o nosso pensamento vai influenciar nesse momento. Vejam que interessante, né? Essa ideia do pensar, a ideia da mente interferindo diretamente até no processo de desencarnação. Vejam que interessante isso. Então, pessoal, como nós falamos aqui, as influências no pós-morte. Será que nós podemos, influenciar as pessoas que já faleceram de alguma forma? Será que nós podemos causar alguma dificuldade? Sim, pessoal, nós podemos causar dificuldades a essas pessoas. Pois é, a gente não imagina isso, não é mesmo? Não imaginamos que em algum momento aquele ser, aquele ente querido que se foi, pode estar sendo prejudicado pela gente. Então eu separei aqui alguns tópicos, alguns assuntos para a gente comentar de como essa influência pode causar negativamente os nossos irmãos que já estão desencarnados, não é mesmo? Uma das coisas, pessoal, que a Tanagildo, em parceria com o Ramatiz, no livro Elucidações do Além, pela Editora do Conhecimento, trazida aí pelo Hercílio Mais, é comentado sobre uma das influências no pós-morte, que causa uma grande dificuldade, uma grande perturbação aos espíritos que recém-desencarnaram, tanto quanto aqueles que já desencarnaram há um tempo. Vejam que uma delas é o funeral. Como assim o funeral? Pois é, pessoal. Vejam que o funeral, esse que a gente se acostumou a reunir as pessoas, né, em volta do corpo do falecido, para orar por ele, para, enfim, estarmos todos juntos ali, zelando pelo corpo do recém-falecido, antes que ele vá ser enterrado, né? Esse momento, pessoal, é um momento extremamente delicado, um momento extremamente importante de nós, que somos os encarnados, de nos darmos por conta de algumas coisas. Vejam que muitas vezes, pessoal, aquele que desencarnou, ele ainda fica em volta ao corpo durante algum tempo, durante algum período. Isso pode ser aí períodos pequenos como períodos longos. Não é hoje o tema do programa falar sobre isso.
Mas é legal da gente começar a compreender e colocar essa ideia na nossa cabeça. Então vejam que esse desencarnado, esse falecido, muitas vezes ele está ali, em volta ao corpo, junto do corpo dele, em espírito. E muitas vezes, pessoal, ele está acordado, não com seu corpo, mas em espírito, e ele ouve, ele sente tudo aquilo que as pessoas que estão naquele funeral pensam, sentem, falam ali na volta dele. Vejam como é importante essa nossa cautela. E Atanagildo comenta no livro Elucidações do Além que muitas vezes o que ocorre no funeral? A pessoa morre, a gente liga para todos os familiares, todos os amigos, sem saber se aqueles familiares, se aqueles amigos realmente eram pessoas íntimas do falecido. O que acontece? Muitas vezes essas pessoas se sentem na obrigação de ir ao funeral. Muitas vezes não é nem uma obrigação perante aquele que faleceu, mas perante aos familiares do falecido. Então, eu me dou muito com a fulana, o filho dela morreu, eu vou lá, por obrigação. O que eu faço lá? Eu não tenho nenhum sentimento pelo filho dela. É claro que eu fico triste porque ele veio a falecer e deixou a mãe dele, né? Olha a ideia que a pessoa tem. Então é claro que eu fico triste porque ele faleceu, deixou a mãe dele e ela está muito triste. Então eu estou triste por ela, mas eu não tenho nenhuma afeição por ele. Eu não tenho nenhum sentimento bom por ele. Mas eu vou lá por obrigação. Vejam que o que acontece, e isso acontece muito, muito. Algumas pessoas ficam lá dentro da câmara, né, onde está o caixão com o falecido, orando, chorando, e outras ficam do lado de fora conversando coisas triviais. Estão falando sobre a menina que passou, a moça que é bonita, que está dentro ali, junto com o falecido, a mulher que ele deixou, os filhos que ele deixou, as suas desventuras perante a vida carnal, comentando muitas vezes até algo de ruim sobre o próprio falecido, comentando coisas negativas sobre ele. Quando, e aí Atanagildo dá uma ênfase nisso no livro Elucidações do Além. Pessoal, me perdoem que eu falei aqui durante várias vezes, eu acho, o livro Elucidações do Além. Me perdoem, o livro que nós estamos tratando aqui de Atanagildo e Ramatiz é A Vida Além da Sepultura. Tá certo? Me perdoem, pessoal. Confundi aqui os livros, tá certo? Mas não há de ser nada. Então, pessoal, vejam que neste livro, A Vida Além da Sepultura, o Atanagildo comenta que muitas vezes um amigo, né, do qual tem ali, sabe bastante da vida do falecido, ele vem a comentar as coisas íntimas do falecido. Então ali ele se reúne no grupinho falando, o fulaninho era assim, assim, assado, uma vez ele fez isso, nossa, e muitas vezes essas coisas são ruins pra caramba, são algo que denigre a imagem daquela pessoa que está ali falecida. Só que eles não se tocam, que muitas vezes o desencarnado está ali, e ele está ouvindo tudo isso. O que acontece, pessoal? Tudo isso que está sendo falado tem energia, tem um sentimento, e tudo isso reflete no mental do espírito que está ali recém-desencarnado. Vejam que tudo isso dificulta para ele, porque ele está vendo, ele está olhando, ele está analisando, ele está sentindo aquela energia. E aquilo muitas vezes entristece, muitas vezes deixa ele raivoso, muitas vezes deixa o espírito nervoso, deixa chateado. E tudo isso influencia no seu psiquismo, no seu mental. E vejam que agora há pouco nós comentamos que o mental, a nossa forma de pensar, é que muitas vezes nos traz a felicidade ou a infelicidade. Imagine essa quantidade de energia e de palavras invadindo o nosso mental, o nosso psiquismo, e o espírito está ali. Além de estar chateado porque veio a falecer e deixar o corpo, deixar as pessoas que ele gosta naquele breve momento, ele ainda tem que estar ouvindo coisas negativas sobre ele, o que causa muitas vezes culpa, o que causa muitas vezes frustrações, e o espírito se ressente, acaba por dificultar o seu afastamento do próprio corpo. Vejam só como o funeral pode dificultar a caminhada desse espírito. Vejam só que complicado isso.
Ainda nós temos outros pontos dentro do funeral e muitas vezes até dentro do próprio hospital. A revolta dos familiares. Então há familiares que se revoltam com Deus, se revoltam com o próprio desencarnado, com o próprio falecido, falando, eu não acredito, tu não podia ter feito isso comigo, tu não podia ter me deixado, e agora o que vai ser de mim, o que vai ser dos nossos filhos? Tu não podia ter me deixado, eu não aceito. Vem essa cobrança do desencarnado, que está ali, que não tem culpa muitas vezes daquilo, claro que várias vezes tem, mas às vezes não tem culpa, às vezes adoeceu, ou às vezes num acidente, enfim, ele veio falecer, ele não tem tanta culpa assim, e ele se sente muito culpado, e a pessoa, o familiar, o ente querido, ele não aceita. Então vejam que é dificultoso isso, porque além disso tudo, tem pessoas que batem no corpo, né? Então é aqueles com os punhos cerrados, batendo no corpo, eu não quero que tu vá, eu não aceito que tu vá, fica comigo, volta. Veja que isso, pessoal, mantém o espírito preso ali ao corpo, dificulta a caminhada dele. Essas emanações energéticas prendem, tal qual uma teia, o espírito junto do corpo, junto do seu caixão, do seu corpo que já está ali em decomposição. E ali ele fica por mais e mais tempo, culpado, pensando, frustrado, sem saber o que fazer. Porque, na verdade, ele não queria ter ido ali, ele queria ficar com as pessoas, com os entes queridos. Vejam que difícil é essa situação. E aqui eu trago uma passagem do capítulo 16, do capítulo 16 do livro A Vida Além da Sepultura, de nome A Desencarnação e Seus Aspectos Críticos. Na página, pessoal, 125, o último parágrafo da última pergunta deste capítulo, Atanagildo fala: quereis saber qual deve ser o comportamento humano em um velório? Sob a minha opinião, de espírito desencarnado, considero uma reunião de caráter muitíssimo delicado, que exige o silêncio afetivo e a meditação de alta espiritualidade, assim como requer a súplica, a oração piedosa que balsamiza a alma em despedida. Por isso, o velório não deve ser oportunidade para animadas palestras ou malicioso humorismo, e muito menos ponto convergente para se tratar da vida particular do morto. Vejam aí esse momento, né, essas palavras de Atanagildo, que ele já tinha retratado das dificuldades que esse momento no funeral causa ao desencarnado. Vejam, pessoal, que a ideia aqui não é dizer que, olha, não se deve fazer um funeral. Não é isso, pessoal. Mas muitas vezes a gente convida pessoas que nem nós nos damos bem com elas para ir ao funeral do falecido, do nosso ente querido, só porque essa pessoa conhecia. Então a gente, logo que o falecido morre, né, desencarna, a gente pega o telefone e sai ligando para todo mundo para avisar que ele desencarnou. Calma, pessoal, não vamos fazer isso. Essa é a ideia aqui que o Atanagildo e o Ramatiz trazem também, né? Mantenha a calma, faça uma coisa mais restrita, faça um funeral com aqueles que realmente amam aquela pessoa que naquele momento partiu, para que todos juntos orem por aquele que está ali, ajudando ele. O funeral poderia ser algo que ajudaria o desencarnado, ao invés de dificultar. Seria uma despedida, e essa despedida pode ser uma despedida boa, uma despedida bacana, onde todos podemos no funeral orar por aquele irmão que está desencarnando, não pedir ou pagar para alguém ir lá orar para a gente. Pessoal, nós somos filhos de Deus, vamos orar junto, damos as mãos em volta do corpo do falecido e oremos no nosso coração, pedindo que Deus abençoe o irmão que se vai e que logo, logo todos nós estaremos juntos. Vejam que bem mais simples, bem mais bacana, não algo fúnebre, dificultoso, algo que nos causa mais tristeza do que qualquer outra coisa. Então é isso, pessoal, que mais ou menos o velório nos causa de dificuldade ao desencarnado e também muitas vezes causa de dificuldade aos próprios encarnados, porque ao invés de se sentirem... claro que é difícil se sentir bem, mas se sentem pior ainda, por causa das lamentações e dos excessos de choro que ali se encontram.
Vejam que é dificultoso, mas é algo que dá para a gente trabalhar dentro do bom senso e com amor e carinho a gente consegue superar esses problemas aí que nos assolam. Claro que momentaneamente, logo mais a gente consegue voltar a ter uma tranquilidade e serenar o nosso pensamento quanto a isso. Mas queria abordar um outro ponto, pessoal, sobre as influências no pós-morte. O pedir ajuda ao desencarnado querido. Pessoal, isso é dificultoso demais. Sabem por quê? Eu vou ler uma passagem aqui do Livro dos Espíritos com vocês, onde o Allan Kardec faz duas perguntas, que se encontra na parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 3, no item Perturbação Espiritual. Então, as perguntas de número 163, 164 e 165 eu vou ler aqui com vocês. Vejam bem. Primeira pergunta. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E é respondido. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Vejam que legal isso aqui que a gente leu, porque nós falamos aqui que o conhecimento influencia, né, na morte tranquila. Mas vejam que Allan Kardec comenta que existe um momento de perturbação do espírito após o seu desencarne. Esse momento de perturbação, o espírito muitas vezes não tem muita ideia do que está acontecendo, ele está triste, ele muitas vezes vê o próprio corpo, reconhece o mesmo, mas ele não acredita e não compreende que ele está separado do corpo, o que está acontecendo. É um breve momento de perturbação, pessoal. Ele não tem a lucidez das ideias e a memória do passado volta à tona. Então, é meio dificultoso esse período. Vejam que, por que eu estou tratando disso com vocês? Porque muitas pessoas, muitas vezes, têm a ideia de que o espírito desencarnou e ele virou santo. Não, pessoal, não é assim. Muitas vezes, os encarnados pedem ajuda para esse espírito que recém desencarnou. Então, minha mãe se foi, meu pai, meu tio, meu irmão desencarnou e eu vou lá, um tempinho depois, eu oro para ele pedindo ajuda para ele. Vejam, pessoal, que muitas vezes esse espírito está em estado de perturbação. E o que acontece? Isso causa uma dificuldade para ele. Porque vejam bem, imagina uma filha passando por dificuldade. Essa filha, ela ora para a mãe pedindo ajuda para a mãe. Vejam que a mãe, em momentos de perturbação, se ela tiver condições, ela vai vir em ajuda da filha. E estando em perturbação, ela vai sair a favor da filha de qualquer maneira. Ela vai tentar ajudar a filha de qualquer maneira, não importa o que for. Só que muitas vezes a filha está errada. E aí acaba causando perturbação tanto para o espírito como para o encarnado, para o ser vivo que orou pedindo ajuda. Vejam que essa ideia, pessoal, de pedir ajuda para espírito que desencarnou recentemente, é uma ideia que a gente não deve levar adiante. A gente tem que ter o bom senso, pessoal. Se o espírito aqui em terra, né, encarnado, ele não tinha uma compreensão muito grande acerca da realidade espiritual, quando ele desencarnar, ele não vai ter uma concepção diferente, uma compreensão diferente. Ele ainda vai ser bem leigo no assunto e vai ter muita dificuldade, principalmente devido a esse período de perturbação. Então a gente tem que ter um pouco de noção sobre isso. Ainda há uma outra influência que dificulta, pessoal, é a saudade. Como assim? Poxa, eu não posso sentir saudade? Calma, vamos com calma. Existe a boa saudade e a má saudade. Como assim, né? O que é a boa saudade, pessoal? A boa saudade é quando a gente pensa assim, poxa, lembra daquilo que a gente fez juntos?
Poxa, que legal que aquilo que a gente fez. Eu aprendi muito contigo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ajudar naquele momento, por vivenciar aquelas coisas comigo. Nossa, foi demais mesmo. Que Deus te abençoe onde tu esteja, que a gente logo mais possa estar junto. Veja só, que bacana isso, pessoal. É uma boa saudade. Eu lembrei de algo bacana que eu fiz. Sabe qual é a má saudade, pessoal? É aquela que pensa assim, por que você se foi? Não podia me deixar. Eu sinto a tua falta, eu preciso de ti aqui. Poxa, eu preciso para cuidar das meninas, dos meninos. Eu preciso para contar contigo, para ter o teu apoio. Vejam só, essa é a má saudade. Porque dificulta. Imagina outra pessoa ouvir tudo isso e não poder ajudar em nada. É muito complicado, pessoal. É muito complicado. Vejam então que existe a boa saudade e a má saudade. E aí, eu indico para vocês, é um vídeo bem simples, de 8 minutos, de um irmão aí de caminhada espiritual, né? O irmão se chama Alexandre Caldini. O tema que ele fala é morte. Se tu colocar no YouTube, Alexandre Caldini, morte, vai aparecer o vídeo dele e vocês vão ver. Ele fala exatamente isso que eu comentei com vocês aqui, né? E ele fala de uma maneira simples, tranquila. E todos nós podemos perceber isso que ele está falando de maneira bem tranquila, que a gente consiga compreender isso, né? Então vejam que interessante. Vejam, pessoal, que aqui nós falamos de más influências, mas não falamos de boas influências. E é aqui para a gente, né, chegando ao fim do programa, que eu deixei para a gente comentar sobre as boas influências. Como a gente pode levar boas influências para o desencarnado? Pessoal, através da prece, através dessa ideia de boa saudade, onde a gente relembra um fato bacana, um fato que nos vigorou, que aumentou o nosso elo de amor com aquela pessoa, e a gente agradece, pedindo que ela siga em paz, que ela siga o seu caminho. Outra ideia bacana é orar para o espírito que recém desencarnou e dizer para ele, irmão, estuda, te esforça aí do outro lado, aprende bastante agora que tu está aí, logo mais eu estou aí para a gente conversar, para a gente continuar junto, como irmão, como amigo, como marido, como mulher, enfim, né? Pedindo que Deus o abençoe. Essas energias vão em direção ao ser que desencarnou e auxiliam ele a se manter mais equilibrado. Vejam que interessante, pessoal. Não são somente más influências que a gente leva ao desencarnado. Vejam que interessante esse aspecto da morte que a gente deve entender. Primeiramente abordamos a morte desmistificando os problemas de medo de perda eterna. E depois trouxemos aqui um pouquinho de conhecimento para a gente ter uma morte tranquila, ao invés de uma morte difícil, para a gente compreender como a gente influencia negativamente o espírito que desencarnou e também para a gente compreender como a gente influencia ele positivamente. Fica aí então, pessoal, a ideia desse programa de hoje, que a gente reflita, que a gente leia. Deixo a dica aqui do livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, do livro A Vida Além da Sepultura, de Atanagildo com Ramatiz, de Hercílio Mais, pela Editora do Conhecimento. Deixo aí a ideia deste vídeo, né, do Alexandre Caldini, que fala sobre a morte, para que a gente comece a compreender um pouquinho mais. Pessoal, vamos chegando ao final do programa. Desejo a vocês um bom domingo, que todo mundo aí fique em paz, tenham um excelente dia com as suas famílias, aproveitem, amem bastante, pessoal. Que Deus ilumine a todos vocês e que a gente possa, assim, ter um ótimo dia. Tchau, tchau e até o próximo programa. Você ouviu o programa Mensagens do Grande Coração. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo.